A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Bom, amados, hoje nós não vamos no telão, nós vamos na Bíblia. Amém? Vamos na palavra do Senhor. Nós vamos estudar a palavra do Senhor hoje novamente. E aqui a gente é assim, irmãos, um povo que estuda a palavra do Senhor. Falamos aí, esses 3 domingos passados aí, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um assunto muito importante que diz respeito ao nosso estilo de vida espiritual com Deus aqui nessa terra. O tema da nossa mensagem nesta manhã é bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Você sabe que a falta de conhecimento da palavra de Deus tem feito com que muita gente de Deus viva debaixo de maldição. A maldição aqui, ela começa na forma de pensar, na forma de sentir, e ela se estanca na forma de agir, de se relacionar entre nós. Eu quero convidar você para lermos em Gálatas capítulo 3, e no versículo 9, diz assim, Gálatas 3 e 9, eu quero cumprimentar todos que pela internet vai nos ouvir, sejam bem-vindos, graça e paz para o teu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Se você gostou, deixe o seu like, enfim, venha participar, se interagir conosco no nome de Jesus. Bom, Gálatas capítulo 3 e versículo 9, diz assim, versículo 9 e versículo 10, depois vamos estar orando novamente, para que nós possamos pedir de Deus a direção para essa palavra. Diz assim, de sorte que os que são da fé são abençoados, benditos, bem-aventurados, felizes, como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente, os que vão ouvir pela internet, que os nossos corações sejam enriquecidos de conhecimento da palavra de Deus. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por nos permitir essa oportunidade preciosa de estarmos aqui reunidos nessa manhã, novamente aprendendo de Ti, ouvindo a Tua palavra, novamente podendo ouvir palavras de vida eterna, podendo ser instruído por um Pai de amor eterno. Obrigado, Jesus, te peço em favor de todos aqueles que vão ouvir esta palavra, que elas sejam alcançados com a Tua graça. Usa-me, Senhor, como Teu instrumento em Tuas mãos, pois os meus lábios, a minha vida, o meu ser, todos os meus gestos, toda a minha vida seja tomada por Ti para dar glória ao Seu nome, para dar expressão à Tua vontade, entendimento ao coração dos eleitos, Pai. Em nome de Jesus, aquietamo-nos para ouvir a Tua voz, fala-nos. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Bom, amados, bênção ou maldição? O que é bênção, irmãos? Vamos lá, vamos participar todos. Qual é uma definição de bênção? Quem pode? Saúde. Saúde. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Amor. Amor.
paz. Muito bem. Bênção, irmãos, é a aprovação de Deus. É quando Deus dá o seu carimbo e diz: tem minha aprovação. Independentemente de todas as circunstâncias da vida, Deus chega e aprova as nossas vidas. Isso é bênção. Olha, preste atenção. Existe alguma coisa mais importante do que ter a aprovação de Deus na vida? Pensa comigo. Você poder compreender que Deus está te aprovando, que Deus te aprovou. Isso é a coisa mais importante. Eu quero que você guarde essa definição de bênção. O que é maldição, irmãos? Maldição. Maus pensamentos. Maus pensamentos. Vamos lá. Desaprovação. A desaprovação de Deus. A maldição, então, ela é o contrário da bênção. Ao contrário do que as pessoas pensam, irmãos, aqui, quando Paulo fala esse texto aqui, ele não está referindo a circunstância da vida. Porque tanto a pessoa que estiver debaixo de bênção, quanto a pessoa que estiver debaixo de maldição, vai passar por problemas e tribulações semelhantes. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de família, todo mundo vai passar, porque isso é inerente à existência humana e à caminhada da vida humana aqui na Terra. Olhar para uma pessoa, porque veja, se a gente olhar para uma pessoa e classificar que ela é um abençoado apenas por uma circunstância positiva visual que nós temos, nós estamos restringindo a bênção de Deus a coisas da terra. E não é verdade. Nosso corpo está envelhecendo e nós somos sujeitos, né? Nós somos sujeitos a vírus, a bactérias, ao envelhecimento, vai envelhecendo os órgãos. Isso é uma coisa natural da existência humana aqui nessa terra. Nós esperamos um novo corpo, nova terra, uma nova existência lá na eternidade, mas aqui é assim. Mas então a bênção do Senhor, ela não deve estar relacionada com essa circunstância. E Paulo aqui, quando ele fala sobre bênção e maldição, ele não está relacionando isso com a circunstância, mas ele está relacionando com o estilo de vida, a maneira de viver a vida. Existe uma maneira de bênção de se viver e existe uma maneira de maldição de se viver. Existe um estilo de vida de uma pessoa que é abençoada, que tem a aprovação de Deus, e existe um estilo de vida de uma pessoa maldita, que está debaixo de maldição, que não tem a aprovação de Deus naquele estilo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui, dentro desses textos que Paulo escreveu em Gálatas. Vem comigo aqui no versículo 7, Gálatas 3 e 7, Paulo diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Moisés. É isso? Não, são filhos de Abraão. Olha como é que Paulo linka, presta atenção nisso aqui. Paulo linka a fé a Abraão, a filiação a Abraão. Abraão, irmãos, foi um homem que ele viveu 100% ouvindo a Deus e praticando, acreditando nas promessas de Deus. Se você pegar todo o histórico de Abraão na Bíblia Sagrada, você vai perceber que ele não viveu de rituais e de cerimoniais. O estilo de vida de Abraão era 100% confiando no que Deus dizia. Você não vai ver Abraão, por exemplo,
vivendo, com jejuns, com sacrifícios. Você não vai ver Abraão vivendo com batismos. Você não vê Abraão com isso. Acha na Bíblia para você ver se ele, em algum momento, ele fez jejum, ou se ele foi batizado nas águas, não, você não vê isso. Ele viveu tão somente pela fé em Deus e nas promessas de Deus. Ele acreditou naquilo que Deus dizia. Então, Paulo, ele começa a linkar o estilo de vida de fé lá em Abraão. Olha, Abraão estava lá no meio de Ur, lá, sua família, seus parentes, 75 anos, de repente Deus chegou e falou para ele: Abraão, sai do meio da sua parentela daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não fez uma campanha, não fez uma corrente, ele não fez um jejum, nada disso. Ele simplesmente ouviu, acreditou, pegou tudo que era dele e saiu sem saber para onde ia, mas acreditando que Deus ia direcionar a vida dele. Isso é um estilo de vida ou não? Confiança absoluta em Deus é estilo de vida. E olha como é que é interessante no versículo 8. Olha, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pelas obras da lei, justificar pela fé os gentios. Então Deus já tinha esse plano. Paulo então diz: o plano de Deus era justificar os gentios pela fé, por essa fé que Abraão viveu, uma fé totalmente desnuda, totalmente sem mistura com nada da lei. Anunciou primeiro o evangelho a quem? Abraão. O evangelho é o que? Boas novas, boas notícias, dizendo: todas as nações serão o quê? Abençoadas. Aqui começa. Olha, preste atenção, irmãos. Fé, evangelho, bênção. Olha como é que é legal. Olha como é que isso é um estilo de vida. Se eu vivo por fé somente, conforme Abraão viveu, eu vivo no evangelho, nas boas novas. E se eu vivo nas boas novas, eu vivo a bênção de Deus, a aprovação de Deus na minha vida. É o estilo de vida. O evangelho genuíno e puro, irmão, nada tem a ver com Moisés. Moisés, ele veio depois de 450 anos depois de Abraão. A lei foi dada por intermédio de Moisés, conforme diz lá em João 1,17, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. Então Moisés viveu o tempo da lei, e o tempo da lei era o tempo de maldição, porque a lei veio à existência para apontar o pecado e não para justificá-lo. Nós sabemos hoje que adulterar, que dar mau testemunho, falso testemunho, que se prostituir, que fazer acontecer, é errado, porque a lei veio e definiu isso, apontou o pecado, diz: isso é pecado, pecado. Mas a lei não justificou. Não justificou. Mas primeiro foi dado a graça de Deus a Abraão. A graça foi dada a Abraão primeiramente, porque o evangelho é o quê? As boas novas é o quê? A graça de Deus, irmãos. Foi dada a Abraão e ele viveu por fé. E por essa fé ele foi justificado. E é dessa forma que nós temos que entender o nosso estilo de vida hoje. Quando nós vivemos, conforme diz no versículo 9, de sorte que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão, Paulo então chega aqui no ápice do link dele, de linkar, dizendo: olha, bênção tem a ver com a fé que Abraão viveu, tem a ver com o evangelho da graça de Deus. Irmãos,
Ninguém pode ser aprovado por Deus através dos rituais e cerimoniais da lei. Por que você vê muita gente vivendo uma insegurança espiritual muito grande? Porque não possui a aprovação de Deus no estilo de vida que se vive. Quando a pessoa vive por campanhas, correntes, rituais, batismos, jejuns, sacrifícios, ela não tem de Deus a aprovação, porque esse não é o estilo de vida aprovado por Deus. Amém? Você está compreendendo a palavra do Senhor? Amém. Então, se nós queremos ter um estilo de vida aprovado por Deus, irmãos, nós somos daqueles que nós não julgamos ninguém, mas você tem que saber com precisão. Quando você vê os nossos irmãos lá fora, no sistema litúrgico, no sistema ritualístico, cerimonialista, cheio de liturgia, não, porque aqui é assim, porque é assado, não, aqui tem que fazer, aqui você tem que batizar assim, aspersão, expersão. Quando você vê todo esse compêndio, você tem que saber, falar, olha, é salvo, mas não tem a aprovação de Deus no estilo de vida que se vive. Não tem. Porque os que vivem o Evangelho, os que vivem por fé, somente crendo na palavra de Deus, são aqueles que são abençoados com Abraão. É óbvio, se você olha para a história de Abraão, você vai ver muitas circunstâncias da vida de Abraão refletindo essa aprovação de Deus. É óbvio que a gente vê isso na nossa vida, sim ou não? Você não vê o descanso espiritual que você tem em Deus, e você não vê Deus ir provendo e caminhando e conduzindo a tua vida e direcionando você? Você vê, como Abraão viu também. Quando Abraão foi questionado por Isaac e disse, mas aonde que está o cordeiro? Ele diz, o Senhor proverá. O Senhor é Deus, Ele está no controle, Ele nos trouxe até aqui, Ele nos levará até o final, Ele é Deus. Esse estilo de vida, de descansar no Senhor, de confiar nele, de acreditar nele, é o estilo de vida de aprovação a Deus, e por isso somos e vivemos debaixo da bênção de Deus, da aprovação de Deus. Agora, o contrário disso, irmãos, é um problema. Paulo vem e fala agora, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por que esse assunto é um assunto que tem que ser constantemente lembrado? Irmãos, aqui eu já, nesses anos todos, caminhando com os irmãos, o que eu já vi de gente que passou aqui. Esses dias, um casal que saiu daqui, ficou aqui no início da obra por muito tempo, nos ajudou bastante aqui. Hoje, eles estão guardando o sábado, em uma denominação aí muito conhecida, aí fora, muito grande, muito poderosa, uma denominação religiosa. E aí esses dias ele mandou uma mensagem, um vídeo para mim, né, de uma pessoa enaltecendo o sábado e falando que tem que guardar o sábado, porque o sábado é sagrado, porque Deus assim disse. Mas disse a quem? A quem Deus disse? Ao povo de Israel, através de Moisés. Aí eu escrevi para ele, usando os textos bíblicos, e disse, meu querido, o sábado do Velho Testamento era uma sombra do verdadeiro sábado, que agora é a graça de Deus. O sábado não é um descanso? Não é um descanso? Pois bem, o descanso do sábado no Velho Testamento, conforme diz Paulo, era uma sombra do verdadeiro descanso que o Evangelho da graça hoje, o tempo da graça é o sabá de Deus, o sábado de Deus é o tempo da graça. Não diz a Bíblia que Deus descansou das suas obras? Acabou o tempo da graça. Paulo deixou isso claro nas Escrituras, em Romanos, em Hebreus.
Mas a pessoa olhou, leu, não disse mais nada, ficou quieto. Mas a pessoa me viu ministrar e viu outros pregadores ministrar por anos a respeito da graça de Deus. Por que essa pessoa saiu e agora está lá e voltou aos rudimentos de obras mortas, aos rituais, aos cerimoniais legalistas? Voltou a estar debaixo de maldição. O estilo de vida. Ah, pastor, ele perdeu a salvação. Não, nada de perder a salvação. Estilo de vida maldito. Não tem aprovação de Deus naquilo que está fazendo. Então é muito importante você compreender isso, irmãos. Você sabe, nós não pregamos denominação. A denominação é um detalhe que temos que ter, que temos que legalizar, que temos que toda essa burocracia, porque estamos inseridos na lei, na legislação brasileira que exige que tudo assim tem que ser feito, e nós temos que obedecer. Mas a verdade é, irmãos, que quando nós falamos sobre o Evangelho, sobre bênção, sobre estilo de vida, nós falamos sobre o povo de Deus em graça, o povo de Deus que já descansou de suas obras, que descansa naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, o povo que recebe a palavra que Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Ela é o descanso da tua vida. Cuidado, irmãos, porque todos os dias somos bombardeados por todos os lados com ideias legalistas, religiosas, tentando nos dizer assim: não, mas bem que nós podíamos fazer uma campanha. Pastor Tiago, se colocasse uma campanha ali, tipo numa sexta-feira, esse negócio ia lotar. E ia, minha amiga, né? Põe aí numa faixa aí, bem grande, assim, bem bonito. Campanha de sexta-feira da vitória de Cristo. Traga a sua família, traga uma peça de roupa, vamos ungir, vamos fazer, vamos... Amado, isso aqui lota, meu irmão. Ou então, vamos pregar a teologia da prosperidade, fazer um corredor, uma porta bonita, bem grande, as pessoas vão passar na porta e vai receber a unção da prosperidade, vai ter muito dinheiro no bolso, sem trabalhar, sem estudar, sem aprender, sem nada, irmão. Vai ser um negócio assim, que Deus não fez nem com Abraão, Isaac e Jacó, mas vai fazer com nós. Aí o povo vem correndo para a porta aberta, bonita, e passa, e o povo gosta da mentira e do engano, e vive esse estilo maldito de vida. Maldito de vida. Ainda que sejam salvos, ainda que sejam ovelhas, mas são pessoas que vivem um estilo de vida maldito. Ele diz: todos é todos, irmãos, que estão debaixo da obra da lei, estão debaixo de maldição. No versículo 10. Pastor, um pouquinho de jejum só, para poder buscar o poder de Deus. Não faça jejum para você emagrecer, para você... Mas para buscar o poder de Deus é um estilo maldito. Porque o jejum no velho pacto, na velha aliança, ele era sinônimo de tristeza, de angústia. Eles jejuavam, iam para a cinza, rasgavam, fazia, acontecia, aquela tristeza, todo mundo. O Senhor não aprova isso mais. Ele já não estava aprovando no velho pacto mais. Agora, pior ainda, ele não aprova isso. Isso é maldição. Por que não? Porque Cristo já fez na cruz do Calvário o suficiente para que eu e você não tenha mais que entrar em tristeza e angústia, em cinza. Nós temos que olhar para a cruz, olhar para Cristo e dizer: graças te dou, Senhor, porque o Senhor fez a obra completa e eu agora estou só aguardando a redenção desse corpo, mas eu estou aqui debaixo da tua bênção e estou no descanso do Senhor. É isso, irmãos. Cuidado, que Deus te dê força, nos dê força, a mim e a todos nós,
para que nós consigamos viver nesse estilo que tem a aprovação dele até o fim da nossa existência. Que a estrutura religiosa de cimento não venha nos contagiar a mente e o coração e nos seduzir para deixarmos de viver o estilo de fé, o estilo em graça, o estilo simples, irmãos. Eu não sei você, mas eu me sinto tão feliz num ambiente simples como esse. Mas algumas pessoas se sentem envergonhadas. Algumas pessoas se sentem, ali tem, sabe? Amado, não troque a simplicidade pelas aparências, mas entenda que o estilo de vida nosso é um estilo de bênção, é um estilo abençoado por Deus, porque nós vivemos tão somente pela fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós não inventamos nada, nós vivemos somente pela palavra. Não queira estar debaixo de maldição num estilo de vida de desaprovação a Deus. Olha o que diz o versículo 11, irmãos. Ele fala: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá das campanhas, das correntes, dos batismos, dos jejuns, viverá da fé. Não adianta chegar diante de Deus e falar: não, eu aceitei, Senhor, 40 anos atrás. O Senhor fez 50%, os outros 50% eu fiz. Não adianta chegar diante e falar: não, mas eu fiz 7 sexta-feira, campanha, fiz a corrente. Não, porque eu dei um dízimo. Não, porque eu fiz e sabe, eu fui batizado nas águas há 40 anos atrás. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para viver por fé. Então, e somente por fé. E se eu não viver dessa forma, eu nunca serei justificado diante de Deus pelas obras da lei. Não adianta, mas eu estou guardando o sábado. O sábado eu guardo. Como que guarda sábado? Olha a estupidez desse pessoal aí fora, irmãos. Milhões de pessoas seguindo esse tipo de coisa. Como é que você guarda sábado? A Bíblia, guardar o sábado que foi dado ao povo de Israel, que era uma sombra. Não somente você não pode trabalhar, mas você não pode fazer o outro trabalhar. Se você ligar a torneira no sábado, tem alguém que está trabalhando para que a água chegar ali na tua casa. Que ignorância, que estupidez é essa? E aí, por que vive debaixo de maldição? Olha o que diz no final do versículo 10: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Então é maldito. Se você for começar a viver pelas obras da lei, você vai ter que fazer exatamente certinho. E aí não dá. Porque hoje é impossível guardar sábado, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor nos faz compreender que toda a lei de Moisés, que toda a vigência da lei, tudo que se fazia era uma sombra do que viria a ser a realidade, e que agora já se tornou a realidade da nossa vida. Então nunca deixe de viver a aprovação de Deus, a bênção de Deus, para viver a maldição da lei, irmãos. De tempo em tempo, é triste isso, né, irmãos? Mas de tempo em tempo, alguém entre nós é fisgado pelo sistema religioso legalista. Por quê, né? Pessoas que ouviram, mas sabe o que acontece? Voltando ao que nós estudamos nesses últimos 3 domingos, pensamentos, vozes. A pessoa começa a ouvir outras vozes
pensamentos começam a surgir, sentimento, e aí as tantas a pessoa está tomada, e quando você vê, ela está lá no sistema, batizando nas águas, guardando o sábado, fazendo o jejum, vivendo as liturgias do sistema religioso. Como é triste, sendo escravo do sistema religioso. Versículo 11 que nós lemos: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Está vendo aqui? Não é melhor chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou o que sou pela tua graça, pela tua misericórdia, por aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque eu nem merecia, mas o Senhor me deu. O Senhor me justificou gratuitamente, do que tentar se justificar diante de Deus pelas obras da lei, irmão. Versículo 12: ora, a lei não é da fé, irmãos, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Por isso que é maldito. Nós somos feitos para viver por fé. Aí a pessoa começa a viver por obras. Paulo diz: a obra, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Não é. Quem vive na lei não tem nada a ver com fé. Não tem, irmão. Está debaixo de maldição. Não, mas nós também temos nossa fé lá. Tem a fé. Estou indo para a campanha da fé. Estou na campanha, estou na fé. Tá aqui. Isso não é fé. Diz a palavra do Senhor que não. Fé é quando eu não tenho que fazer nada, não tenho que apalpar, não tenho que ver, não tenho que fazer nada. Eu creio que o Senhor já fez na minha vida. Amém. Isso é fé. Isso é um descanso de Deus para a nossa alma, para a nossa vida. Ora, então tudo que Moisés viveu com o povo de Israel, os cerimoniais, o santuário, o santo do santo e tal, e o candelabro e a arca e não sei o que, e tudo isso, as roupagens, as simbologias, tudo isso não é fé. Não é fé. Por isso que quem vive disso não tem a aprovação de Deus, não tem a bênção de Deus na vida, não tem a aprovação de Deus na vida. Vive debaixo de maldição. Aí o estilo de vida expressa, irmãos. Sabe como é que você percebe o estilo de vida das pessoas? No agir e no falar. 5 minutos. Você fica do lado da pessoa, você percebe se a pessoa vive um estilo de bênção, aprovado por Deus, ou se a pessoa vive um estilo de maldição, de desaprovado por Deus. Eu, desde os meus 20 anos de idade, quando o Senhor abriu os meus olhos, eu nasci no sistema, com esse sistema religioso, de trás para frente, de frente para trás. Sei como é que esse negócio funciona aí fora, irmãos. Eu sei como é que isso aí é sedutor. Eu vim de lá, eu cresci lá desde pequeno. Eu sei como que é o sistema religioso. Eu sei como é que é sedutor, irmãos. Você ser considerado o bambambam, o sol, o poder de Deus. Hoje eu fiz um jejum e hoje eu, sabe essa coisa? Eu sei o que é isso. Eu cresci lá. Mas aos 20 anos de idade o Senhor abriu os meus olhos. E eu decidi uma coisa. Eu disse: eu vou viver por fé só. E eu vou dizer, foi a melhor decisão que eu tomei de vida. Depois disso, eu passei muitas tribulações na minha vida, muitos problemas, muitas situações terríveis,
que se eu não tivesse debaixo dessa aprovação de Deus, desse estilo de aprovação, talvez eu teria perecido, irmão Ayrton. Porque coisa gostosa é viver em graça, e quando a tribulação vem, quando a tempestade vem, quando a situação vem para sacudir, você lembra que o Senhor disse: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém. Essa coisa gostosa de confiar em Deus, de ter essa fé, essa confiança inabalável em Deus. Você tem duas opções: ou você vive por fé e portanto tem a aprovação de Deus, debaixo da graça de Deus, ou você vive por lei e vive debaixo da maldição e tem a desaprovação de Deus. Você tem que decidir. Se você decidir pela graça e pela fé, você vai até o fim da sua existência com essa bênção na tua vida. E eu termino aqui com o versículo 12. Ele fala assim, no versículo 13 ele fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está aí, irmãos. Ele nos resgatou. Fazendo o quê? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então olha aqui o que Cristo fez. Outrora, antes de Cristo, todo mundo estava debaixo de maldição e não tinha opção, não tinha jeito. Israel estava debaixo de maldição, os gentios debaixo de maldição, todo mundo debaixo de maldição, todo mundo desaprovado por Deus. Mas Jesus veio, se fez maldição em nosso lugar. E aí ele disse: agora os meus que viverem por fé em mim, nunca mais viverão debaixo de maldição. Amém? Os que vivem em graça, eles não têm nenhuma condenação na sua vida mais. O mundo vem e diz: não, mas você fez, aconteceu. Sim, mas Cristo já me lavou com o sangue do Cordeiro. Mas você ainda tem umas coisinhas. Sim, eu tenho. Mas todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, o Senhor perdoou. E agora eu vou dia a dia me enchendo da palavra e aprendendo a mortificar a natureza terrena, as obras da carne. Mas eu já estou com Cristo assentado em regiões celestiais, e eu estou abençoado com Ele, estou salvo, redimido, mais que vencedor. Os que vivem em graça, irmãos, têm uma posição espiritual excelente, porque sabe e assumiu essa postura de que foi resgatado da maldição da lei. Irmãos, que o Senhor Deus nos ajude a não dar ouvido às vozes desse mundo, às vozes do sistema religioso, seja pela internet, seja pela televisão, seja no local de trabalho, irmãos. Não tenha vergonha de falar da nossa pequena comunidade, da nossa simplicidade, irmãos. Alguém vai dizer para você: mas a minha igreja é aquela lá, ela tem estacionamento amplo, tem salas, tem tudo, ela tem toda uma estrutura, toda muito bonita. E você fala assim: tá bom, a minha tem amor e vive debaixo da graça e vive só por fé. A minha vive dessa forma. Acabou. Que isso seja para nós o maior valor de vida espiritual. Que a gente nunca seja pego sendo enganados. Que nós possamos olhar uns para os outros e dizer: nós vamos juntos até o fim, nessa mesma simplicidade, com a aprovação de Deus, confiando, crendo, acreditando tão somente naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e descansando nele para todo sempre. Esta é a palavra do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor dos exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago.
Venha participar em uma de nossas reuniões.